Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas. Nas aulas anteriores nós já vimos uma breve introdução às ligações químicas e hoje nós vamos ver de fato o que são essas ligações. Mas antes de estudarmos as ligações químicas, nós devemos entender o porquê que elas ocorrem. E aí é importante a gente relembrar a organização da tabela periódica. Foi uns conteúdos aí do bimestre passado. Então aqui no primeiro grupo da tabela periódica, nós temos os metais alcalinos. No segundo grupo, nós temos os metais alcalinos terrosos. Aqui no grupo 13 ele não vai ter um nome específico, é o grupo do boro. Grupo 14 não tem um nome específico, é o grupo do carbono. Grupo 15, grupo do nitrogênio. Grupo 16 são os calcogênios. O grupo 17 são os halogênios. E o grupo 18, que aqui vai ser um pouquinho mais importante para nós nesse momento, são os gases nobres. Aqui em verde, todos os elementos que estão em verde, eles são metais. Então, vamos colocar aqui que em verde nós temos metais. E essa divisão vai ser extremamente importante nas ligações químicas. Os elementos que estão em amarelo são os ametais ou não metais. Então, aqui nós temos os ametais e aqui em azul nós temos os gases nobres. Além disso, o que é importante a gente saber? Primeiro, a gente relembrar algumas propriedades periódicas. Primeira coisa, os metais, eles não são eletronegativos. Ou seja, o que acontece com os metais? Eles são considerados eletropositivos. Eletropositivo é o inverso de eletronegativo. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons de outros elementos para si. Ou seja, os elementos eletronegativos, eles gostam de elétrons. Eles puxam os elétrons mais fortemente para si. Os eletropositivos, que são os metais, eles não têm tendência a atrair os elétrons para si. E aí, ele não tem tendência a atrair, inclusive, o elétron dele. Então, os metais eles são eletropositivos por quê? Porque eles têm tendência a doar elétrons. Eles não seguram muito bem os elétrons da camada de valência deles. Eles não atraem os elétrons de outros elementos para si. Eles têm tendência a doar elétrons. E isso vai ser extremamente importante para a gente compreender ligações químicas. Os elementos ali em amarelo, por exemplo, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, iodo e etc., esses elementos em amarelo, todos eles são ametais. Os ametais, eles são eletronegativos. Então, eles têm uma eletronegatividade aflorada, digamos assim. Eles têm tendência a atrair tanto os seus elétrons quanto os elétrons dos outros. Os gases nobres, vamos lembrar por que eles são chamados de gases nobres. Os gases nobres, eles têm esse nome, primeiro, porque todos são gases, então gases, e nobres porque eles não fazem ligações químicas. Então, esse nobre vem de não fazer ligação química com outros elementos, então eles são nobres. Eles existem sempre sozinhos. E aí, essa característica é o que vai determinar a estabilidade e é o que vai determinar um pouco a teoria sobre ligações químicas. Essa característica de não fazer ligações. Por que os gases nobres não fazem ligações? E aí, olha só que bacana. Os elementos que estão mais próximos dos gases nobres são mais eletronegativos. Os elementos que estão mais distantes dos gases nobres, eles são menos eletronegativos. Vamos lembrar como que varia a eletronegatividade? Então, eletronegatividade ficou apagadinho ali, mas vocês sabem que é eletronegatividade. A eletronegatividade, pensa só, primeiro, o raio. Opa, deixa eu só apagar aqui. O raio é red, ou seja, ele cresce para a esquerda e descendo. Eletronegatividade é o inverso.
ela cresce para a direita e subindo. Ela é o inverso do raio, lembram disso? Quanto maior o átomo, menos eletronegativo. Quanto mais elétrons, menos esse átomo consegue segurar esses elétrons, então menos eletronegativo. Quanto menorzinho for o átomo, mais fácil é de segurar esses elétrons. Então pensa só, eletronegatividade é o inverso do raio. A gente viu isso em propriedades periódicas. Então olha só, para a direita e subindo. Então, quanto mais próximo dos gases nobres, mais eletronegativo vai ser o elemento. Isso é muito importante nesse momento. Além disso, é muito importante a gente relembrar sobre distribuição eletrônica. Lembram que a distribuição eletrônica tem esse diagramazinho de distribuição eletrônica? E aí aqui nós vamos distribuir os elétrons de cada elemento de acordo com essas linhas diagonais. Então aqui, K, L, M, N, O, P e Q, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, são as camadas, os níveis eletrônicos do átomo. Lembram disso? E dentro dos níveis nós temos subníveis. Que subníveis são esses? S, P, D e F. E aí nas aulas anteriores eu expliquei para vocês que o S ele é como se fosse uma caixinha que cabe em 2 elétrons, por isso vai ser um S2. O P são 3 caixinhas que cabem 3 elétrons, então vai ser P6. O D eu tenho 5, cada uma cabe em 2, então eu vou ter 10. E o F são 7 caixinhas, se cada um cabe 2, 7 vezes 2, 14. E aí nós chegamos aqui ao diagrama de distribuição eletrônica. Por que o diagrama de distribuição eletrônica é extremamente importante nesse conteúdo? Porque nós precisamos saber a configuração eletrônica do átomo, daquele elemento, para que nós temos uma previsão de quantas ligações ele vai fazer, que tipo de ligação ele vai fazer. Mas aí, olha só, por que os gases nobres são nobres? Então, aqui nós temos o hélio, que é o primeiro gás nobre. O hélio tem número atômico igual a 2. Então, distribuindo aqui no diagrama de distribuição, se ele tem 2 elétrons, esse elétron vai estar no 1s2. Então, essa é a configuração dele, 1s2. Neônio tem 10. Então, o neônio vai ser 1s2, 2s2, foram 4, 2p6. 6 mais 2, 8, mais 2, 10. Então, aqui, quem é a camada de valência? Lembrando, a camada de valência é a última camada, lembram? A gente tem o núcleo pequenininho. Em volta do núcleo tem a camada 1, depois tem a camada 2, a camada 3, a camada 4 e assim por diante. Então, quem é a camada de valência? É sempre a última camada. É a camada que vai interagir com os outros átomos, é a camada que vai fazer ligação química, é a camada que vai perder ou que vai ganhar elétrons. Então, sempre a gente vai focar em quem? Na última camada. Então, quem é a última camada? Tem camadas, são os números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu tenho a camada 1 e a camada 2. Essa camada 2 é a camada de valência. Argônio tem número atômico 18, então eu vou distribuir 18 aqui no diagrama. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, foram 10. 3s2, 3p6, foram 18. Camada de valência, 3s2, 3p6. Criptônio tem número atômico 36. Então, a distribuição eletrônica dele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d10 e 4p6. Quem é a camada de valência? 4s2, 4p6. Xenônio, número atômico 54. Então, nós vamos fazer a distribuição eletrônica e vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4d10, 3d10, ou 4s2, 3d10, 4p6, 5s2,
4d10, 5p6. Quem vai ser a camada de valência? 4s2, ou 5s2 e 5p6. E por último, nós temos o radônio, número atômico 86. Eu tenho que distribuir 86 elétrons aqui no diagrama de distribuição eletrônica. E essa daqui é a distribuição eletrônica dele. Quem é a camada de valência? 6s2, 6p6. O que a gente consegue ver de comum nesses gases nobres? Primeira coisa, o hélio termina em 1s2. Essa é a camada de valência dele. O que é importante aqui? Que a primeira camada está completa. O neônio, ele termina em 2s2, 2p6. 2s2, 2p6. Eu tenho 2 com mais 6, 8 elétrons. O argônio, 3s2, 3p6, ou seja, eles têm 8 elétrons. Criptônio, 4s2, 4p6, que totalizam 8 elétrons. Xenônio, 5s2, 5p6, totalizam 8 elétrons. E aqui no radônio também eu tenho 8 elétrons. Espera só, olha só que interessante. Se os gases nobres não fazem ligações químicas e todos eles têm 8 elétrons na camada de valência, o que significa isso? Que os átomos adquirem estabilidade quando eles alcançam 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que tem apenas a camada 1, que tem 2 elétrons, ou seja, ele tem a camada 1 completa. A partir da camada 2, os átomos vão ser estáveis quando eles atingirem 8 elétrons. Então, essa é a nossa definição de estabilidade. Os átomos precisam adquirir 8 elétrons na camada de valência para ser estáveis. O que isso tem a ver com ligações químicas? Olha só, esses 8 elétrons na camada de valência é o que define a regra do octeto. Por que octeto? 8 elétrons, regra do octeto. Um grande número de átomos adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons quando possui somente a primeira camada. Ou seja, a partir da segunda, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, 8 elétrons. E aí eles adquirem a configuração de um gás nobre, e os gases nobres são estáveis, eles não fazem ligação química. Isso é extremamente importante vocês saberem. Regra do octeto. Octeto lembra 8, então a maioria dos átomos vão se estabilizar com 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons quando ele tiver apenas a primeira camada, beleza? Mas o que isso tem a ver com ligações químicas? Então vamos lá a alguns exemplos, olha só. Primeiro exemplo, bem simplão, lítio. O lítio tem número atômico igual a 3, então eu preciso fazer a distribuição eletrônica do lítio, que vai ser 1s2, 2s1, 1s2, 2s1, porque 2 mais 1 são 3. Na camada de valência do lítio, ele tem 2s1. Na camada 2, lembra só lá do neônio? Na camada 2, o neônio ele era 2s2 e 2p6. O lítio é 2s1. Faltam quantos elétrons para ele alcançar o neônio? Pensa só, 8 elétrons menos 1 que o lítio tem, faltam 7. Mas olha só, beleza, faltam 7 para ele obter 8. Mas, e se ele perder esse 1 elétron aqui? Ele vai ficar com a camada 1 completa, que são 2 elétrons. Então, é mais fácil para o lítio ganhar 7 elétrons ou perder 1 elétron. Energeticamente falando, gasta menos energia para ele perder 1. É mais fácil perder 1 do que ganhar 7. Imagina só o tanto de energia
para ele ganhar 7. E outra coisa, o lítio é um metal. Metal não tem tendência a ganhar elétrons, ele não atrai os elétrons, ele tem tendência a perder. Então, olha só, se o lítio perde um elétron, ele vai ficar com um S2, e aí ele fica estável com a configuração do hélio. Então, olha só, o hélio, nós temos que lembrar que alguns elementos vão ter estabilidade com o S2, outros vão ter estabilidade com alguma coisa S2, alguma coisa P6. Esse alguma coisa é 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Outro exemplo é sódio. Então, deixa eu só colocar aqui para não confundir vocês, que ele tinha o 2S1, mas ele perde isso daqui. O sódio tem número atômico igual a 11. Então, ele vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Então, olha só, camada de valência do sódio, 3S1. É mais fácil para o sódio ganhar 7 elétrons ou perder 1 e ficar com a camada anterior com 8. Então, aqui eu tenho 8 elétrons. Se o sódio é um metal, é mais fácil perder um elétron e continuar aqui com 8. Então, esse daqui perde um elétron. O sódio também perde um elétron. Alumínio, que é o Al, tem número atômico 13. Então, ele vai ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Alumínio é um metal. Se é metal, ele tem tendência a perder elétrons. Beleza. Camada de valência 3S2, 3P1. Então, tem 2 mais 1, 3. Eu preciso de 8. É mais fácil ganhar 5 ou perder 3? É mais fácil perder 3, porque quando ele perde 3, ele fica com 8 elétrons. Então, ele perde 3 elétrons. Professora, mas todos os elementos vão perder elétrons? Não. Nós temos elementos que são ametais e são eletronegativos. Então, vamos ver um exemplo aqui. O cloro. Cloro tem número atômico 17, então ele tem distribuição 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Camada de valência 3S2, 3P5. Pensa só, ele tem 5 mais 2, 7. 7 elétrons. É mais fácil ganhar 1 ou perder 7 para ficar com 8 anteriores. É mais fácil ganhar 1. Então, aqui, o que acontece? Ele ganha 1 elétron. E aí, vamos lembrar, quando ganha elétron, fica com carga negativa. Quando perde elétron, fica com carga positiva. Lembram disso? A gente viu em íons. Então, o lítio, se ele perde um elétron, ele vai ficar Li+. Por quê? Porque ele perdeu um elétron. Lembra que o número de prótons é igual ao número de elétrons? Se eu perco um elétron, eu fico com carga positiva a mais. O próton está lá no núcleo, eu não consigo mexer no núcleo. Eu só consigo mexer na camada eletrônica, na estrutura externa. Então, beleza, se eu tenho cargas positivas iguais a cargas negativas, se eu perco uma carga negativa, eu fico com uma positiva a mais. Então, ele é lítio+. Sódio perde um elétron, então ele vai ficar como Na+. Alumínio perde 3 elétrons. Se ele perde 3 elétrons, ele vai ficar com 3 cargas positivas a mais. Então, ele vai ficar 3+. Cloro ganha um elétron. Se ele ganha um elétron, ele vai ficar com uma carga negativa a mais. Então, eu vou ter o Cl-, ok? Vamos aqui a um outro exemplo. Oxigênio tem número atômico igual a 8. Então, eu vou ter 1S2, 2S2, 2P6. Opa! 2P6 não.
2 mais 2, 4, faltam 4. Então, a camada de valência do oxigênio é 2s2, 2p4. 4 mais 2, 6. É mais fácil ganhar 2 ou perder 6? Pensa só. É mais fácil ganhar 2, então o oxigênio ele ganha 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, ele vai ter uma carga menos 2. Opa. Então, aqui eu vou ter oxigênio menos 2. Ou oxigênio, oxigênio 2 menos. Com isso daqui, o que que nós conseguimos concluir? Eu vou colocar aqui em verde, para ficar destacado aqui no cantinho. O que que nós conseguimos concluir? Que se o elemento tem 1 elétron, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 elétrons, 8 não, porque 8 não faz ligações, ok? Então, eu posso ter essa quantidade aqui, de 1 a 7. Se o elemento tem 1, 2 ou 3 elétrons, a tendência é perder. Claro que a gente tem algumas exceções, mas isso daqui é na maioria dos casos, a tendência é perder os elétrons. Se ele tem 5, 6 ou 7, a tendência é ganhar. Mas e se ele tem 4? Se ele tem 4, tanto faz, depende de com quem ele está ligado. 4, é mais fácil ganhar 4 elétrons ou perder 4 elétrons? Entende? Que tanto faz? É a mesma quantidade? Então, assim, quando é 1 elétron, é mais fácil perder 1 ou ganhar 7? Então, eu sempre tenho que pensar na estabilidade da regra do octeto. O átomo sempre tem que adquirir 8 elétrons. Então, mesmo que para isso ele tenha que ganhar ou que perder elétrons. Então, o 4 elétrons, a gente vai ver um pouquinho mais na frente esse caso aqui de 4 elétrons. De qualquer forma, 1, 2, 3 perde, 5, 6 e 7 tem tendência a ganhar elétrons. Vamos avançar um pouquinho. Dentro das ligações químicas, nós temos as ligações iônicas. O que são ligações iônicas? O nome iônicas já diz que a gente vai ter íons. Então, as ligações iônicas se dão pela atração eletrostática dos pares iônicos formados. O que é isso? Ligação iônica ela vai acontecer entre um metal e um ametal. Lá na tabela periódica, o metal são quem? São os verdes. E os ametais são quem? São os amarelos. Então, as ligações iônicas vão ocorrer sempre entre um metal e um ametal. E aí, lembram que os metais são eletropositivos? Os metais sempre vai ser a parte positiva do composto iônico. Os ametais são eletronegativos, então eles têm tendência a atrair elétrons dos outros. Ele vai ser a parte negativa. Como que acontece a ligação iônica? Então, vamos lá. Nós vimos anteriormente a distribuição eletrônica do sódio, que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E nós vimos a distribuição eletrônica do cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Olha só, camada de valência 3s1, camada de valência 3s2, 3p5. Aqui, se eu tenho um elétron, é mais fácil ele perder esse um elétron. Esse daqui tem 7, então ó, esse aqui perde um elétron. Esse daqui, o cloro, ganha um elétron. Olha só que conveniente, se o sódio quer perder um e o cloro quer ganhar um, pronto, uniu a fome com a vontade de comer, não é mesmo? O sódio quer perder,
o cloro quer ganhar. Então, olha só, se eu colocar aqui a representação do sódio, tá aqui sódio com um elétron na camada de valência. Um elétron vai ser o pontinho. O Cl, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro quer um elétron, o sódio quer perder um elétron. O que acontece? O elétron do sódio vai para o cloro. Então, aqui nós teremos o Na, sódio, vai ficar com carga positiva, porque ele perdeu um elétron, Na+, e o Cl, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ele vai ficar com carga negativa, porque ele perdeu um elétron. Positivo com negativo, se atrai. Então, essa atração aqui, essa atração dos dois, vai gerar uma ligação iônica. Por quê? Porque eu formei íons, íon positivo, que é chamado de cátion, e o negativo, que é chamado de ânion, e esses dois íons se atraem. Então, o cloreto de sódio, esse daqui é o cloreto de sódio, ele vai ter fórmula Na+Cl-. Por quê? Porque eu tenho a perda de um elétron do sódio e o cloro ganha esse um elétron e os dois formam íons e se atraem. O cloro, ele é um ametal e o sódio é um metal. Sempre vai ter essa estrutura. Metal vai ficar do lado esquerdo, ametal vai ficar do lado direito. Sempre que vocês virem um composto iônico, sempre metal do lado esquerdo, ametal do lado direito. Então, por exemplo, se eu ver KCl, o K é a parte positiva, o Cl é a parte negativa. KI, que é com o iodo, o K vai ser a parte positiva, o iodo vai ser a parte negativa. Uma molécula, um composto iônico um pouquinho mais difícil vai ser o AgNO3. Esse NO3 vai ser a parte negativa e o Ag vai ser a parte positiva. Então, isso é uma regra. Sempre eu vou ter metal do lado esquerdo e ametal, ou ametais, né? No caso aqui eu tenho nitrogênio e oxigênio, são dois ametais, do lado esquerdo. Vamos ver um outro exemplozinho. Eu vou apagar aqui rapidinho para a gente conseguir fazer um outro exemplo para vocês entenderem como funciona essa ligação iônica. Então, vamos pegar um outro exemplo um pouquinho diferente. Olha só, alumínio, a gente fez a distribuição eletrônica dele. Número atômico 13, ele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 13. E vamos manter aqui o cloro, que é 17. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Beleza, camada de valência do alumínio, 3s2, 3p1. Camada do cloro, 3s2, 3p5. Aqui na camada de valência eu tenho 3 elétrons e aqui nós temos 7 elétrons. Se tem 3, a tendência é perder. Perder quanto? 3 elétrons. Se o cloro tem 7, a tendência é ganhar 1 elétron. Se ele vai perder 3 elétrons, ele vai fazer 3 ligações. Então, olha só, como que é isso? Eu vou representar aqui o alumínio com 3 elétrons. 1, 2, 3. 3 bolinhas aqui. E eu vou representar o cloro como tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O cloro quer ganhar 1, o alumínio quer perder 3. Esse 1 elétron vem para cá, vem para o cloro, e aí ele vai ficar com um elétron a mais e com carga negativa.
Então, alumínio vai ficar com uma carga positiva. Mas ainda faltam 2 elétrons. Eu posso doar esses 2 para o mesmo cloro? De jeito nenhum. Por quê? Porque o cloro já tem 8. Ele já está estável. Qual que é a solução? Eu preciso de mais um átomo de cloro para esse alumínio. Então, tem mais um átomo de cloro. Esse elétron do alumínio vem para o cloro. Então, tiro aqui o elétron do alumínio e vem para o cloro, e esse cloro fica com carga negativa. Se o alumínio perdeu mais um elétron, ele vai ter carga mais 2 ou 2 mais. Mas ainda falta um elétron aqui que ele precisa perder. O cloro não pode ganhar mais um, então o que acontece? Eu preciso de outro átomo de cloro para se ligar a esse alumínio. Então, esse elétron vem para cá, e aí o alumínio perde esse elétron. Quando o cloro ganha um elétron, ele vai ficar com carga negativa, e o alumínio que perdeu mais um elétron, ele vai ficar com carga mais 3. Ou seja, se o alumínio perde 3, ele vai fazer 3 ligações iônicas. Ele precisa de 3 átomos de cloro para estabilizar. Então, qual vai ser o composto formado por alumínio e cloro? Primeiro, a parte positiva, então vai ficar como Al. Depois, a parte negativa, Cl, só que eu tenho 3 cloros, então coloco o Cl3. Beleza? Tem uma forma mais fácil de fazer isso daqui. Eu fiz a distribuição eletrônica. Eu sei que o alumínio perde 3 e que o cloro perde 1. Então, olha só. A carga do alumínio é 3, mais Cl tem carga menos, ok? Então, como que eu vou saber a fórmula molecular, que é isso daqui, fórmula molecular do composto iônico? Tá vendo esse 3 aqui em cima? Esse 3 vem para cá, para o cloro. E tá vendo esse 1 aqui? Esse 1 vem para cá. Então, ficaria Al1, Cl3. Só que eu não preciso representar esse 1, né? Então, fica AlCl3. É só eu cruzar a quantidade de cargas, ok? Deixa eu fazer aqui uma forma para ficar um pouquinho mais claro isso. A gente viu do NaCl. O Na perdia 1, ficava com carga positiva. Cl ganhava 1, ficava com carga negativa. Então, mais 1 e Cl1. Esse 1 vem para cá, esse 1 vem para cá. É a regra do cruzado. Então, vai ficar Na1, Cl1. Como eu não preciso colocar 1, fica NaCl. Outro exemplo, magnésio, ele geralmente tem carga mais 2. O cloro tem carga menos 1. Então, se eu quero formar um composto entre magnésio e cloro, o 2 do magnésio vem para cá, o 1 do cloro vem para cá. Fica Mg1, Cl2. Eu não preciso representar 1. Então, fica MgCl2. Ok? Então, sempre vai ser assim na ligação iônica, multiplica cruzado. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai ver mais 2 tipos de ligação iônica, ou de ligações químicas, que são as ligações covalentes e as ligações metálicas, ok? Na sexta-feira, a gente vai ver essas 2 ligações.